Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nossa matéria de Teologia Sistemática 1, tema Bibliologia. A nossa lição de hoje é Preservação e Tradução Bíblica. Bom, nós não vamos falar sobre a primeira parte da lição, capítulo 1 da lição, porque ela trata de uma questão mais devocional, sobre a retidão da Palavra de Deus, a pureza da Palavra de Deus, o caráter eterno da Palavra de Deus. Enfim, eu não vou me ater a isso. Os irmãos poderão fazer a leitura no módulo, devem fazer a leitura no módulo, mas eu vou me ater mais à parte histórica do tema, porque é uma parte mais complexa e eu acho que vai ser mais útil para os irmãos uma videoaula sobre essa questão do que me apegar aqui à parte devocional do tema. Bom, então nós vamos falar diretamente das traduções da Bíblia, a sua composição, como é que chegou até nós esse material que nós temos em mãos hoje. Bom, a Bíblia foi escrita originalmente em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. Existem algumas palavras no livro de Esther que estão em persa, mas como são só algumas palavras, não é correto afirmar ou colocar o persa como uma das línguas originais da Bíblia. Entretanto, teve todo um processo para a unificação desses textos, e isso passou por traduções feitas por diversos teólogos linguistas que passaram dias, meses, anos debruçados sobre as Escrituras para que hoje tivéssemos os textos que hoje estão em nossas mãos para nos abençoar. E isso foi um trabalho árduo de séculos. Como nós vimos nas lições anteriores, a Bíblia foi escrita num período aproximado de 1.600 anos, em que mais de 40 pessoas a escreveram e mas incontável o número de pessoas que fizeram cópias e traduções da Palavra de Deus. E isso requereu um trabalho de avaliação para poder se validar a canonicidade de alguns livros, que não foi uma coisa da noite para o dia. Como nós vimos nas lições anteriores, o Antigo Testamento, ele demorou muito tempo para poder ser canonizado. Ficou definitivamente definido a sua canonicidade no Concílio de Jamnia, aproximadamente 90 depois de Cristo, e o Novo Testamento ainda mais tardio ainda, que foi só no Concílio de Cartago em 397 depois de Cristo. Bom, mas como é que a gente chegou a esses livros? Como é que eles foram compostos? Foram compostos primeiro escritos em pergaminhos, em papiros, e isso foi feito tanto no original como também nas suas cópias posteriores. E existe um achado arqueológico que foi feita nas cavernas de Qumran, que se encontra a oeste das margens do Mar Morto, onde foram encontrados milhares de fragmentos contendo os primeiros textos hebraicos da Bíblia. Na antiguidade, esses fragmentos que foram achados faziam parte de aproximadamente 900 textos completos, bíblicos e não bíblicos, escritos em hebraico, aramaico e grego. Os textos foram copiados entre 250 a.C. e 70 depois de Cristo, e contém porções de todos os livros da Bíblia hebraica, Tanakh, com exceção do livro de Esther. Esse achado foi importantíssimo porque havia uma discussão muito grande com relação à inerrância dos textos que chegou até nós hoje. Porque a dúvida que havia era, quando foi escrito um livro do Antigo Testamento
no seu original, será que durante a passagem dos tempos não houve alteração neles feitas pelo homem e com isso a mudança na doutrina de Deus, na doutrina bíblica? E esses achados foram importantíssimos porque quando foi feita a comparação entre os textos que nós temos com os textos que foram localizados dentro das cavernas de Qumran, percebeu-se que a conciliação era perfeita. Todos os textos estavam perfeitamente iguais aos que nós temos hoje em nossas mãos, ou seja, não houve nenhuma alteração nos textos bíblicos que chegaram às nossas mãos, isso o que foi escrito originalmente. Isso foi importantíssimo para a teologia. E tem aqui algumas fotos de textos de alguns pergaminhos que foram achados nessa caverna. Esse, por exemplo, que aparece na sua tela, é uma parte do livro de Josué, o capítulo 6, verso 26 de Josué, com um comentário que data aproximadamente do primeiro século antes de Cristo. Esse pergaminho é um dos que foi achado dentro das cavernas de Qumran. Outro pergaminho que foi achado, uma outra foto de outro pergaminho que foi achado foi esse aí, que traz uma parte do livro de Isaías, também datado do primeiro século antes de Cristo. Então, as cópias mostram a perfeição da palavra de Deus. Em nenhum momento houve alteração na palavra de Deus. Só isso aqui já seria suficiente para nós comprovarmos, sem haver nenhum tipo de debate, a inerrância da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo com relação à perpetuação da palavra de Deus. Bom, porém, esses textos eles foram escritos, eles foram copiados entre aproximadamente 250 a.C. e 70 depois de Cristo. E esse período é um período muito complexo na história de Israel, na história do mundo também. Nós não podemos esquecer que houve um processo de helenização da cultura dos povos daquela região. Alexandre o Grande, imperador grego, começou em torno de 331 a.C. um processo de conquista do mundo, aonde o seu objetivo era levar a cultura grega a todas as nações que estavam ali. Essa era uma forma muito inteligente de dominar. O que ele fazia? Ele dominava primeiro militarmente e depois ele inseria ou impunha a cultura e a língua grega. Essa era uma forma muito, muito inteligente de se dominar na época. E ele fez isso. E esse processo de helenização teve um efeito nas sociedades da época. Aquela região toda ali do norte da África, algumas partes da Europa e da Ásia, todas eles falavam grego. Não era o grego clássico, como as pessoas dizem, grego clássico, mas era um grego que nós chamamos de grego koiné, é um grego mais cheio de sujeira, mais cheio de impurezas na sua formação. Mas foi importantíssimo porque os povos todos ali falavam esse grego. E havia no Egito uma comunidade judaica muito grande. E, como disse o filósofo judeu Filo, ele estimava essa comunidade judaica ser em torno de mais de 1 milhão de pessoas. E essas pessoas não tinham o conhecimento do hebraico, ou não eram familiarizadas com o hebraico. E o hebraico teve que ser traduzido para o grego. E foi o rei Ptolomeu II, que reinou entre 283 e 246 a.C., que patrocinou
o trabalho de tradução realizado pelos 72 sábios, que ficou conhecido como a tradução da Septuaginta, ou a tradução dos 70. Essa que aparece na sua foto aí é um fragmento dos textos da Septuaginta. Esse aqui é um pedaço do livro de Salmos, datado do 3º ou 4º século, né, depois de Cristo, mas esse era o texto da Septuaginta. E essa Septuaginta foi importantíssima para poder manter o conhecimento da palavra de Deus para o povo judeu, que não conhecia o hebraico, mas conhecia o grego. Bom, passado esse período, houve um momento não menos importante, que foi que, com a preocupação do povo judeu de não deixar com que a sua tradição caísse, que o conhecimento das escrituras não caísse no esquecimento, que eles reuniram um grupo de sábios, de homens conhecedores da escritura sagrada, que se reuniram em torno de 70 depois de Cristo e fizeram um sinédrio, que ficou conhecido como a reunião dos maçoretas. Maçoreta significa os tradicionais, a tradição, os que guardam a tradição. Então eles tinham um objetivo o objetivo da reunião deles era guardar a tradição judaica. Então o que eles pegaram? Eles pegaram o texto da Tanakh e fizeram a validação desse texto e fizeram uma Bíblia que ficou conhecida como o livro maçorético, que é esse aí que está aparecendo na sua tela. Esse daí é datado do 15º século, mas essa era a escritura feita no texto maçorético. E ele foi importantíssimo para poder ratificar a canonização dos livros do Antigo Testamento. Cabe ressaltar aqui que esse texto maçorético teve muita discussão entre eles com relação a todos os textos para poder se considerá-los canônicos. Entretanto, o livro de Esther teve um debate um pouco mais aprofundado devido ao fato de ele constar na Tanakh, ele fazer parte da tradição judaica, mas não se ter nenhum original do livro de Esther. Então isso aí foi uma discussão muito aprofundada, foi uma discussão muito acalorada entre eles, mas no final o livro de Esther ficou por ser considerado canônico e também por já fazer parte da tradição da Tanakh. Bom, esses fragmentos que foram achados na caverna de Qumran contém também porções do Novo Testamento datado da primeira metade primeira metade do segundo século depois de Cristo. Então, sendo entre 3 ou 4 gerações depois da crucificação de Jesus. O primeiro livro atestado foi o Evangelho de João, seguido por um número de epístolas paulinas, e depois pelos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e o livro de Apocalipse. Todos os fragmentos de manuscritos avaliados estavam escritos em grego. Mas antes de falar desses livros, deixa eu falar primeiro dessa tradução. Eu esqueci de falar aqui, estava passando aqui de falar sobre algumas traduções que vieram antes ainda, referentes ao Antigo Testamento. A Bíblia continuou sendo traduzida em diferentes línguas durante a Idade Média. Entre muitas traduções, 2 exemplares merecem referência especial. A tradução da Bíblia cristã para missionários da Macedônia,
para as terras eslavas, que é do 9º século depois de Cristo, que é essa daí que está aparecendo aí para você, né? E a Bíblia hebraica em judeu-arábico do século X depois de Cristo, feita por Joseph Gaons, que é essa daí, ó, que aparece aí na sua tela. Nela você tinha a tradução em hebraico e tinha a tradução em árabe. E essas Bíblias foram também muito importantes também nesse processo de preservação da palavra de Deus. Bom, mas como eu estava falando, como eu estava dizendo, os textos dos fragmentos que foram achados no Novo Testamento, todos eles estavam em grego. Porém, existem algumas discussões que alguns textos possam ter sido escritos originalmente em hebraico ou aramaico. Cabe ressaltar que tradicionalmente a tradução para o aramaico tem acontecido no fim do 6º século a.C., nos tempos de Esdras e Neemias. O livro de Esdras, ele fala acerca da autoridade de Esdras em reunir os livros e tudo mais. E como a datação dos escritos, dos últimos escritos que fecham o Antigo Testamento, inclusive o livro de Daniel, muitos lançam sobre Esdras a autoridade de ter escrito e ter fechado o cânon do Antigo Testamento. Bom, entre o 1º e o 6º século depois de Cristo, outras traduções bíblicas hebraicas e o Novo Testamento foram traduzidos para o siríaco, o latim, o copta, que é um conjunto de línguas da região da Etiópia e outros do norte da África, do continente africano, o gótico, que também é um conjunto de línguas da região da Germânia, o G, que é uma língua usada na igreja ortodoxa etíope, inclusive até hoje, o armênio e o georgiano. Bom, essas traduções, elas foram feitas nesse período de 1º ao 6º século e serviram para poder espalhar a palavra de Deus por muitas partes do mundo. No final em torno de 1450, foi feita a primeira Bíblia impressa, que foi a Bíblia de Gutenberg. Aí nós temos uma página da Bíblia de Gutenberg e ela foi muito importante, foi um marco na composição da Bíblia, pelo fato de ter sido a primeira Bíblia impressa no mundo, né? Foram feitas em torno de 50 cópias dela. Bom, voltando um pouquinho para falarmos da Septuaginta. A Septuaginta, ou tradução dos 70, era uma versão grega do Antigo Testamento. Ela tratava ela traduzia única e exclusivamente sobre o Antigo Testamento, ou seja, sobre a Tanakh. O objetivo dela era atender os judeus que não tinham conhecimento da língua hebraica. E também temos que ressaltar que ela foi escrita antes de Cristo, então não há que se falar em Septuaginta para o Novo Testamento. E foi nela que muita gente considera que ela contém alguns problemas de tradução. Nem todos os textos foram bem traduzidos, segundo os especialistas. E por causa disso, o Orígenes, que era um bispo de Alexandria, por volta da primeira metade do 3º século, compôs a sua tradução da Bíblia para
para o grego. Só que ele não fez uma tradução simples para o grego. Ele fez o que nós chamamos de, ficou conhecida como Hexapla, ou versão de 6 colunas, onde tinha a Septuaginta, tinha 3 traduções gregas do Antigo Testamento, diácna de ponto, né, que era uma tradução que tinha uma outra tradução que tinha em grego, tinha uma versão de Teodoro de Éfeso e Símaco de Samaria, e tinha uma coluna do texto em hebraico e uma em grego, ou seja, eram 6 colunas, cada uma contendo uma tradução, para que quem pudesse fazer a comparação entre os textos. E essa é uma das páginas que compunha a Hexapla. Aqui na parte inferior da tela você vai ver que existem 4 colunas. Existem 4 colunas e mais 2 logo acima. Da metade da página para cima você vai ver que é tudo escrito de forma linear, porque na verdade isso aqui era o comentário do texto que estava sendo passado embaixo. É um trabalho riquíssimo, é um trabalho muito bem feito e muito rico, que gerou muito trabalho. Porém, depois disso, em torno de 382 depois de Cristo, Jerônimo, um sacerdote católico, foi encarregado de traduzir a Septuaginta, o livro de Salmos e o Novo Testamento diretamente para o latim. E ele fez esse trabalho em torno de 3 anos e meio. O que era o trabalho dele? A igreja, já nessa época, já era a igreja católica, eles decidiram que deveria ter uma tradução diretamente para a língua oficial da época, que era o latim. A igreja agora era de Roma e a língua oficial de Roma era o latim. Então eles queriam fazer uma tradução diretamente para o latim. Chamaram Jerônimo, ele fez esse trabalho. Porém, um outro bispo na época, houve uma substituição de bispos, e um outro bispo que entrou passou a persegui-lo, e por causa dessa perseguição ele passou por algumas humilhações e se mudou para a Terra Santa, se mudou para Israel. E lá em Israel ele traduziu toda a Bíblia para o latim, além de realizar uma vasta obra literária, relacionada também à Bíblia e a algumas coisas de história da época. Tudo em latim. Foi um trabalho de aproximadamente 30 anos que Jerônimo se debruçou sobre a palavra para poder fazer este trabalho. Foi um trabalho excelente. Eu considero o nosso autor do nosso módulo, ele considera que a tradução da Vulgata Latina, que é a tradução feita por Jerônimo, seria uma tradução ruim ou não muito boa. Eu particularmente discordo dele, do comentarista da lição. Na minha opinião, eu acho a tradução da Vulgata Latina uma boa tradução. Não é possível, eu não posso considerar que o trabalho de uma vida inteira de um homem que se dedicou exclusivamente à palavra de Deus tenha sido ruim. Inclusive, ele traduziu todos os livros que compunham a Bíblia, e fora outros que não compunham a Bíblia na sua época. E dessa tradução também tem os livros apócrifos, que foram colocados só em 1536 no Concílio de Trento. Mas aí é outro papo, é outra questão. Não tem nada a ver com o que Jerônimo fez. Jerônimo não tem nenhuma culpa com relação a isso. Bom, tem um outro número de trabalhos que são os códices. E os códices, eles foram importantíssimos também para
a composição da Bíblia como nós conhecemos. Bom, a partir do quarto século depois de Cristo, os livros cristãos passaram a ser escritos em códice. O que era um códice? Códice, ele vem da palavra latina códice, que derivava de caudex, que era uma tabuazinha coberta de cera, na qual se escrevia com um estilete metálico, né, sobre ele seria o texto. De qualquer forma, o códice era a forma característica do manuscrito em pergaminho, mas em oposição ao rolo, ou seja, ele não era para ficar na forma de rolo. Para quê? Para facilitar o transporte dele. Imagina você, vou para a igreja e levar com você um número enorme de rolos, cada um maior do que o outro, para a igreja, e quando dissessem lá, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, e você tem que abrir lá o livro de Isaías, que era um rolo enorme. Então, o que os códices fizeram? Eles simplificaram esse trabalho. Por quê? Eles pegavam o papel, o pergaminho, eles cortavam em forma retangular e furavam a borda dela e passavam um barbante e amarravam ela. Então era muito parecido com o que nós temos hoje na forma de um livro. Então foi importantíssimo esse trabalho, era bem interessante, e alguns ficaram muito famosos, alguns códices ficaram muito famosos. Alguns que nós podemos falar, eu não vou falar detalhadamente sobre todos, mas no nosso módulo ele fala um pouquinho mais detalhado, cabe você ler, mas eu vou citar aqui dois em específico, que é o Sinaítico, né, que foi produzido em torno de 325 depois de Cristo, e contém todo o Antigo Testamento grego, além das epístolas de Barnabé, que é um livro apócrifo, ele não entrou no nosso cano, e parte do Pastor de Hermas também, que não faz parte do nosso cano. Foi encontrado há muitos anos por um alemão, né, em 1844, no Mosteiro de Santa Catarina, e era composto por 129 páginas, né, aproximadamente 129 páginas, e foi doado depois, e hoje está no Museu Britânico, desde 1903 no Museu Britânico. Mas eu queria fazer um comentário aqui sobre referência, só com referência a Barnabé. Clemente de Alexandria, que começou essa tradição de Barnabé ser o mesmo Barnabé que andava com Paulo. Não se tem uma informação segura de que realmente esse Barnabé era o Barnabé que andava com Paulo, principalmente devido a algumas incoerências que existem no texto, tanto na epístola de Barnabé, quanto no Evangelho de Barnabé também, que não traz coisas muito corretas e até meio incoerente, bastante incoerente. Mas Clemente de Alexandria, ele batia pé firme dizendo que era e que ele deveria ser considerado canônico. Porém, Orígenes, junto com o Eusébio, Orígenes, que vem antes, na verdade Orígenes, antes dos demais, ele bateu o pé e falou: não, esse Barnabé não é canônico, eu não concordo. E quando ele fez a exapa, ele tirou o livro de Barnabé. Esse pensamento de que esse Barnabé não era canônico foi seguido também por Eusébio e Jerônimo, e discordaram e retiraram essa epístola do cânon. Eles tiraram definitivamente a epístola do cânon, então ela fica completamente de fora. Tem também
o alexandrino, o Códice Alexandrino, que continha 24 capítulos, continha o Antigo Testamento grego e quase todo o Novo Testamento, com omissões de 24 capítulos de Mateus, cerca de 4 capítulos de João e 8 da segunda carta aos Coríntios. Contém a primeira epístola de Clemente de Roma e parte da segunda. Está no Museu Britânico também. Aí depois tem o Código Vaticano, que é o mais conhecido, afinal de contas é o código é o códice que está no Vaticano. Tem o Efraime, tem também o Códice Basa e o Códice Washington, que foram compostos aí nesse longo de tempos aí. E existem muitos outros códices. Hoje tem conhecimento de aproximadamente 156 códices, uns de maior importância, outros de menor importância. A maioria deles estão expostos em museus e bibliotecas em várias partes do mundo, né? Bom, depois disso tudo, começou-se, trazendo um pouco para o Brasil, começou-se as primeiras traduções para o português. A primeira dela foi feita por João Ferreira de Almeida, quando estava na Batávia, que é uma ilha de Java, que hoje é uma ilha, é uma cidade conhecida como Jacarta, que é a capital da Indonésia. Homem nascido em Portugal em 1628 e foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa. Almeida traduziu primeiro o Novo Testamento em 1681 e depois ele traduziu o Antigo Testamento, mas ele não conseguiu concluir, deixando esse trabalho a cargo de amigos que ficaram depois, que concluíram o trabalho depois dele ter falecido, né? O texto que ele utilizou, ele não utilizou o texto da Septuaginta, ele usou um texto chamado Textus Receptus, que era uma tradução grega que foi feita em torno de 1500 aproximadamente. Essa Textus Receptus serviu de base para o texto para a tradução de João Ferreira de Almeida. Existem outras traduções também de Almeida, existem outras traduções também da Bíblia para o português, que são menos conhecidas, umas são melhores, outras não são tão boas. Enfim, a tradução vai muito também do gosto de cada um. Só para nível de conhecimento, vocês podem ler também no módulo, tem mais detalhes sobre ela. Mas tem a tradução do Antônio Pereira de Figueiredo, que era um padre católico. Tem a tradução brasileira, tem a tradução de Huberto Roden, também era um padre. Tradução de Matos Soares, que também era um padre, né, que preparou uma tradução a partir da Vulgata Latina. Tem a versão da Imprensa Bíblica Brasileira, essa é bem mais conhecida, mas que está entrando bem forte no mercado. E tem a Bíblia de Raimeyer, que é uma tradução completa, ainda é inédita ainda, apesar de ter sido feita no meados do século XVIII pelo comerciante de Hamburgo, Pedro Raimeyer, né? Bom, com isso nós concluímos a matéria e eu espero que os irmãos estudem, porque a matéria não é simples, mas eu tenho certeza que todos vocês vão estar devidamente preparados e que o Espírito Santo vai ajudá-los a memorizar, a entender e a lembrar de tudo isso durante a prova. Agradeço a paciência de vocês e que Deus abençoe, e que até o próximo vídeo. Aí já será o vídeo aula sobre Evangelhos e Atos, que é o nosso próximo módulo. Que Deus abençoe, fique com Deus e uma boa noite se for de noite, um bom dia se estiver escutando de dia, ou uma boa tarde se for à tarde.